Hóspedes do Tempo, do YouTube para o mundo ver. Um passeio no Fusca Azul, com sol de Copacabana nos guiar. E aí, galera querida do nosso canal Hóspedes do Tempo, estamos aqui com mais um episódio e sempre de muito boa qualidade, sempre com um bom conteúdo, excelente conteúdo, trazendo para vocês novidades, trazendo para vocês até aquilo que vocês já conhecem, mas vamos se aprofundar um pouco mais. E hoje nós estamos com um convidado que vai trazer muita coisa interessante, legal e importante, porque nós estamos precisando mesmo de conteúdo na internet, de conteúdo que traga para a gente uma reflexão, oportunidade de pensar, oportunidade de saber também que você pode criar o seu próprio conteúdo. E o canal está oferecendo para vocês essa oportunidade com o nosso e-mail que vai aparecer aí embaixo, gente. Mandem seu projeto. Tenham vontade, fiquem tímidos, não fiquem com vergonha, o meu não é tão bom. Não, manda o seu projeto, sua ideia. E aí, quem sabe, você vai ser um entrevistado nosso, você vai trazer o seu projeto, vai trazer a sua ideia, o seu amor, o seu afeto, o que você está desenvolvendo, o que você quer desenvolver, o que está ainda embrionário, mas você está querendo crescer, traz pra gente. E agora, dados todos os recados, eu gostaria muito, com muito prazer, agradecer a presença de Jorge Ventura. Olá. Vem cá, dá um oi. Um oi. Obrigada por Nada. você ter aceito o nosso convite, tá? É uma honra para nós, é um tempão que a gente queria falar com você. Muita gente que veio aqui falou dele, falou de você. Mas falaram bem ou mal? Bem, todo mundo falou bem. Todo mundo falou, mas mais de umas 3 ou 4 pessoas falaram. 3 ou 4 pessoas. E você é contato de um monte de gente querida minha, Ana Paula Mata, do Massal, sim. Né, do Henrique, de muita gente. Então, é um prazer enorme. Eu vou deixar com você a bola agora, para você fazer uma mini bio, rapidinha mesmo, sobre quem você é e tal. Aí a gente entra na nossa... Maravilha. Bom, Ana, eu tenho que fazer minha saudação aqui. Primeiramente, agradecer a oportunidade dada, você, a equipe que compõe a produção aqui do programa Hóspedes do Tempo, né? É sempre muito gratificante a gente ser lembrado, ainda mais por queridos amigos, pessoas que militam em prol da arte, da cultura. E eu sou o Jorge Ventura, né? Sou poeta, editor, ator, jornalista e publicitário. Ah, é ator também? Sim. Publicitário? Isso. Nossa, mas hoje o jornalismo e a publicidade eu deixei um pouquinho de lado, né? Uhum. Hoje a minha área de atuação é mais edição, publicação de livros. O ator, nas horas, sim, porque o teatro me deu o esteio, né, o fulcro, a base para eu ser o jornalista, para eu ser o publicitário, para eu ser o editor e o escritor. Né? O teatro não é só para encenar, ele é para a vida, né? Ele tem essa preparação muito própria. E eu falo sempre estou, porque há 5 gestões presidente da APERJ, o que vem a ser a APERJ, né? Associação Profissional de Poetas no Estado do Rio de Janeiro. Há quem confunda e fale, Associação dos Poetas Profissionais. Não, infelizmente, o poeta ainda não é um profissional, é uma luta, né, antiga, né, para a regulamentação da profissão do escritor. Mas isso ainda não ocorreu. A gente teve assim, uma luta assim, mas muito antiga, e olha, com governos até de ideologias divergentes, mas não sai do papel. O projeto fica lá, engavetado em Brasília, mas a gente luta, a gente tenta. Né? A APERJ surgiu de uma cisão do extinto Sindicato dos Escritores do Estado do Rio de Janeiro, em que uma vez um presidente lá do sindicato disse, porque o poeta é um escritor menor. Entendendo que o escritor é aquele prosador, é o romancista, o contista, o novelista. Olha, isso aí não tinha escutado em relação às artes plásticas, né? Então, aí o professor luso-brasileiro, né, chamado Francisco Igreja, levantou-se da cadeira e falou, então, o que eu estou fazendo aqui? Vou procurar meus iguais, eu sou, acima de tudo, um poeta. E aí, ele não quis fundar um sindicato, mas sim uma associação, não é nenhuma academia. E assim começa a história da APERJ, fundada no dia 11 de abril de 1989. Nós completamos agora, recentemente, 37 anos de atividades litero-artísticas ininterruptas. É importante dizer isso, né? É difícil num país que as pessoas falam assim, tanto tempo. Então eu estou há 5 gestões, né?
Na verdade já era para eu ter, mas em compensação eu tenho que dizer, né, em favor da minha equipe, da minha diretoria, que nós passamos por um período pandêmico, que era muito difícil, né, a gente ainda continuar desenvolvendo os trabalhos, mas a Aperj foi uma das pioneiras, eu não posso assegurar que foi a pioneira, né, a primeira mesmo, mas uma das primeiras a migrar para o campo virtual, os saraus, as primeiras lives. Então, certamente nós conseguimos ainda manter ainda um público e, por incrível que pareça, abrindo mais horizontes, né? Porque na internet não tem fronteiras, né? Pois é, porque... Sou também diretor da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro. Nossa. E pertenço ao grupo Poesia Simplesmente. É um coletivo que ano que vem completará 30 anos também de atividades, só que eu não estou desde o início da fundação. Desses 30 anos, quase 30 anos, eu pelo menos uns 16, 17 eu faço parte desse grupo, com muita honra. E também sou titular do Pen Clube do Brasil, né? De um modo geral, estou me apresentando aqui. A Aventura Editora, né, que é a minha editora, foi fundada em 20 de outubro de 2015, fez agora em outubro de 2025, 10 anos. Estamos agora celebrando este ano emblemático, né, esse primeiro decênio aí, com muita honra. Temos ainda uma outra editora que faz parte do grupo, que é a Editora Iniciata, e faço parte também de uma sociedade da CQI, que é a Companhia de Quadrinhos Independentes. Ela não é exatamente a minha editora, mas eu tenho assim uma parte lá, que é uma história, em razão da CQI existir, é que existe há 10 anos a Aventura Editora, é uma outra história. 10 anos é mais de parabéns. Muito obrigado. Parabéns, estamos de parabéns. Mas escuta, eu estou vendo uma caminhada tão maravilhosa que eu queria que você comentasse um pouquinho pra gente como que você começou. Eu sei que você falou de teatro, foi muito novinho no teatro? Foi, mas é interessante o começo de tudo, né? Porque eu comecei a desenvolver muito cedo a minha habilidade redacional e interpretativa. Aí vem teatro, vem a escrita quase que concomitante, né? De uma forma concomitante. Por quê? O meu irmão, ele nasceu com um problema de oligofrenia e meus pais, filhos de pais nordestinos, minha mãe já tinha ideias feministas avançadas, ela falava, olha, não quero depender do seu pai financeiramente, eu vou trabalhar. Isso nos anos 60, tá? Só pra gente registrar. Hoje é uma realidade, né? Mas a minha mãe foi à luta, ela foi à luta, chegou aqui do Nordeste, só tinha mal o primeiro grau, que era o primário e tal, fez o segundo grau, e fez faculdade, se tornou uma advogada. Ela já trabalhava em hospitais, era técnica de enfermagem, depois fez pós-graduação em enfermagem, se tornou chefe de equipe de enfermagem. Ela foi à luta. Só que alguém tinha que ficar com um caçula, quem era o irmão mais velho, que era o Jorge Ventura. E o que fazer enquanto eles estavam no trabalho, porque no finalzinho da tarde eles estavam de volta, já me deixavam, já sabia cozinhar desde criança já. Olha só o perigo também. Ele também cozinhava quando era criança, pensando bem, era um perigo. Era um perigo, imagina, mexer com fogão e tal. Mas assim, faz de conta que a gente foi abençoado e faz de conta que isso era uma maneira de dizer assim, você já está aprendendo a vida, coisa, alguma coisa. Mas eu fiz isso com meus filhos. Claro que supervisionando, mas eu fiz. E hoje eu fui cozinha muito bem. E eu nasci de uma geração, vamos dizer assim, a geração X, né? Aquela geração pós-baby boom, que cresceu lendo histórias em quadrinhos, né? Os gibis, né? Assistindo aos seriados de TV, aquela programação televisiva que a TV estava ainda, né? Então, nos anos 60, eu sou de 62, então você faça as suas contas aí. Então você pegou Dini Eugênio. Nossa, peguei Dini Eugênio, Feiticeira, Azul, Terra de Gigantes, o do universo do Irving Allen, né? E um seriado que me chamava muito, que era um seriado do Batman, do Adam West e o Burt Ward, que aí foi o que, digamos assim, norteou a minha vida, porque a partir desse seriado eu cheguei a fazer 2 livros. Né? Sério? Eu sou especialista. Seriado que tem o Robin? Isso, que tem as onomatopeias, o soft Crash! Tanto é que, um dos meus livros, aqui, o Soft Paul Crash, que são as onomatopeias das porradas. Na hora do combate, né? Isso me rendeu
2 livros e agora vem um 3º livro, porque a série completou 60 anos. Claro, quando foi ao ar pela primeira vez. E aí, Ana, o que acontece? E é o Batman mesmo, gente. Ai, que coisa mais linda, vai. E eu ficava entretendo o meu irmão mais novo. De que forma? Assistindo aos seriados e eu tinha uma mania de escrever o que eu via na TV e ia escrever e mudava o final. Se o episódio de um seriado acabava com, sei lá, o vilão morria no meio da história, eu botava no final, ou então eu nem botava que o vilão iria morrer. E vai deprimir ele? Era para uma forma de entreter e desenvolver também, porque... A imaginação criativa. Exatamente. E aí eu costumava imitar também, né, o vilão. Aí performa, aí fazia... Cortava a cortina da minha mãe para fazer capa do Batman, capa do Superman. É claro que depois eu tomava uma surra, aquela... Cara, eu tô escutando a minha história. Fenomenal, né? Muito assim. Mas o que acontecia é que eu, sem perceber, eu estava desenvolvendo o que eu que cresci também lendo Maria Clara Machado, né? A obra completa de Monteiro Lobato, as enciclopédias. Né? Exatamente. Então eu contava para o meu irmão, era uma vez os contos dos irmãos Grimm, né? Tudo isso foi fazendo e muito cedo. E meu pai dizia uma coisa: meu filho, do pouco que seu pai deixar, não pense que a maior herança será casa, será carro, e sim será estudo. Então você vai ser um homem se você estudar. E é isso que eu tentei transmitir para o meu filho, e meu filho, graças a Deus, hoje ele é professor também de arte, uma pessoa que estuda, que lê, né? Então isso foi uma coisa, um legado que meu pai me deixou. Mas o feedback do seu irmão, como é que foi? Então, como ele tinha esse problema, né, ele iria mais para imitação, né, a pantomima, porque eu imitava, ele acompanhava, Como eu era criança, né, eu era o herói e às vezes ele era o vilão, e aí tinha aquela coisa do embate, aí ele já, mesmo com problema, não, agora eu sou o mocinho, você é o bandido. E aí a gente se entendia, né, e é curioso que biologicamente ele é 3 anos mais novo do que eu, né, mentalmente que ele... né, tem uma distância maior, mas hoje, por um drama familiar, hoje eu cuido dele, porque ele também é um paciente oncológico, né? É triste a história. Depois da pandemia, muita coisa mudou na minha vida, mas vamos deixar isso para uma outra oportunidade, né? Tá. Eu cuido da minha mãezinha que está com Alzheimer, e ele, que apareceu um câncer aí, mas ele foi operado, está bem, né? E a gente vai tocando. Então, assim, desde cedo eu tinha responsabilidade sobre ele, né? É impressionante. Estou aí agora... Uma relação intensa, né? Mas vamos lá, vamos falar. Além de ter falado, deixa eu te mostrar de novo o que você quer, mas aí tem a ver comigo também, com a nossa infância, né, Ronaldo? Não, eu sou Aí o que acontece, né? Como é que surgiu esse livro aqui? Foi o primeiro que eu não tirei do meu bolso para investir num livro solo. Porque quando eu fiz a pós-graduação em marketing, eu já era um jornalista, eu era especialista também em crítica de cinema, de teatro, né? E eu gostava muito de cultura pop, escrevia sobre quadrinhos, né? Sobre seriados de TV. E eu tinha, assim, com muita humildade eu falo, eu sou realmente um dos especialistas nessa série, né? Que foi produzido pela Fox Television, né? Com a produção executiva do Bill Dozier. Então, aquela coisa que do fã cresceu, virou jornalista e comecei a entender. Numa época não tinha, inclusive, internet, isso que é importante dizer. E aí um amigo meu, jornalista Silvio Ribas, que foi o prefaciador desta obra, ele já tinha lançado o Dicionário do Morcego, e ele disse assim: eu vou te indicar por uma editora de São Paulo. E eu estava terminando a minha monografia, que era a força da marca Batman e sua poderosa Bat-franquia. É um artigo acadêmico, porque eu estava dizendo que o herói Batman deixou de ser simplesmente aquele herói de infância para ser uma marca, uma franquia, né, de produtos licenciados, que tudo se vende com a marca Batman. Brinquedo, filmes, roupas, canetas, borrachas, o que você imaginar, tem copos, talheres, tem tudo com a marca Batman. E era isso que eu estava defendendo. E aí, nesse período, o meu orientador falou assim: poxa, você está fundamentando, né, a sua monografia, mas como e tal? Eu falei: olha,
se isso interessa, eu estou concluindo um livro que uma editora de São Paulo, que foi a Ópera Gráfica, me contratou para escrever esse livro em 3 meses e meio. Esse livro está pronto, eu falei, eu quero ver. Quando eu mostrei esse livro, ele falou, meu Deus, vamos botar isso aqui no anexo. E ele incluiu isso na minha monografia. E na ocasião, esse aqui foi lançado em 2006. A série foi ao ar em 12 de janeiro de 1966. Né? Portanto, ela estava completando 40 anos. Né? Porque naquela época, hoje, quando você tem um lançamento de um seriado, de um filme, as distribuidoras já espalham para os países, aí já vem as empresas dubladoras, né, as que legendam. Antigamente era mais difícil isso, né? Você tinha que ver se a série fazia sucesso lá fora para trazer aqui para o Brasil para começar a dublar. Então, alguns meses depois, essa série veio, mas veio já com aquela pompa de uma série que estava, né, com um estrondoso sucesso lá fora e tal. Então, depois que começou a dublar, e aí foi um sucesso, né, incrível. E então, nessa ocasião, eu escrevi sobre os 40 anos da série. Passaram-se 10 anos, mas na verdade o Batman, a sua origem, lá nos anos... ele foi criado, né, em 39, mas a Era de Ouro mostrava um herói amargurado pela morte, né, o assassinato dos pais, e ele fez um juramento, né, de justiça. Porém, ele usava até armas, se você quer saber, mas ele usava a arma para se defender dos bandidos. E isso causou um impacto muito grande, porque ele rapidamente se tornou um ícone pop, né, com os jovens, os adolescentes. E aí começaram a pegar no pé dos criadores, né, dos quadrinistas. Eles tinham que criar um personagem que pudesse humanizar o Batman. Isso. Aí veio o Menino Prodígio, o Robin. Que anos depois, com a Era de Prata, que é, né, 1950 em diante para 60, basicamente, eles começaram a achar que o Menino Prodígio já infantilizou muito, fragilizou muito o herói. Vai entender a cabeça do ser humano, né, do público leitor. E aí, com isso tudo, na verdade, o Batman na Era de Prata, ele começa a ser lançado para... Aí existem aquelas guerras interplanetárias, aí as aventuras são mais surrealistas. Trabalham muito o realismo fantástico, então os monstros do que saem do pântano, monstros marítimos confrontam com a dupla dinâmica viaja para o espaço, porque era a época da guerra espacial, né, a corrida espacial, né? Então, isso tudo influencia. Os quadrinhos é um reflexo da sociedade, né? São um reflexo da sociedade. Então, na época, nós vivíamos, né, na Guerra Fria, né? Era os Estados Unidos de um lado e a União Soviética de outro, a corrida espacial. Então, tinha aquela peste. Quem é que chegaria primeiro, né, para conquistar, botar a bandeirinha lá? E isso, de alguma forma, os quadrinhos já estavam dizendo, né? Então, aí o Batman foi, durante muito tempo, aquele herói muito mais focado no público infantil, infanto-juvenil e juvenil. Com o passar do tempo, aí houve, né, uma mudança radical, e aí a gente vai falar de vários quadrinistas, mas de Frank Miller, de 1986 para cá, o Frank Miller retoma esse lado sombrio do Homem-Morcego e traz um Batman já envelhecido para a nossa sociedade caótica, a nossa Cavaleiro sociedade... das Trevas. Que é o Cavaleiro das Trevas, tá vendo? Eu já vi que o Ronaldo ali agora ali. Da DC, o Batman é o carro-chefe desde que surgiu, é o número 1 em vendas da DC, o que sustenta toda aquela... E aí com isso, ele passa a ser o quê? O herói é a lenda urbana, né? Então ele começa, aí eles já esquecem aí o Robin, muito embora, vamos falar dos Robins, houve vários Robins, né? Robins que morreram, enfim, foram assassinados. O Ronaldo sabe que evoluiu para o Asa Noturna. Isso, exatamente. O Richard Grayson, Dick Grayson, foi para a universidade, depois voltou e se tornou o Asa Noturna. Depois teve o Jason Todd, que não foi bem aceito, e aí morreu, foi morto lá pelo Coringa. Bom, aí o Ronaldo vai contar essa história em outro programa aí. Mas aí o que acontece? Então, hoje o Batman, ele já pega um público até mais adulto. Só que o Batman, ele é tão forte que hoje você é capaz... Ele se multiplicou, as faces do Batman, né, elas se multiplicaram, porque hoje você tem um Batman numa animação que pode ser voltada, dirigida para um público
juvenil, infanto-juvenil, um público teen, né, adolescente. Pode pegar uma animação também mais adulta. A franquia do cinema é para um público adulto. E hoje o realismo, né, tá muito próximo das aventuras do Batman, as cidades, né, toda essa violência urbana, caos. E o Batman é um herói, ele não é um super-herói, é um herói que sangra, que sofre, que tem, né, a amargura da solidão, né, do próprio sofrimento que ele vê com as injustiças sociais e tal. Enfim, tudo isso vai que eu, nos 50 anos da série aqui, 40, 50 anos, eu lancei já com o selo da CQI, já, né, a história da cult série Batman de 66. Porque aqui já virou cult série, que é uma categoria, porque em 2014 o Adam West ainda estava vivo, né, e essa série passou a ser realmente considerada uma série icônica, e hoje até a nova geração que antes queria esquecer essa série, porque trabalhava muito o humor espalhafatoso, que é uma coisa meio, chamavam de camp, um humor camp, né? Que é um humor espalhafatoso. Na verdade, era uma sátira da sátira, fazendo uma crítica social. Mas, depois de passado muito tempo, as novas gerações não entendiam isso, achavam que era um Batman bobalhão, um Batman para criança, um Batman infantil, um Batman afeminado, inclusive. Havia até essa discussão, essa polêmica, infundada, sempre foi infundada. Mas o que ocorre? Hoje, a série é respeitada. Ela não é seguida, ela pode não ser admirada pelos jovens fãs de hoje, né, que assistem a série, as animações do herói, mas ela é respeitada. E, sobretudo, o ator Adam West, ele é muito respeitado, porque ele é uma pessoa que representou um Batman daquela época. Por isso que ele é o Batman de 66. Essa série é o Batman de 66. Parece que foi criado assim um rótulo, um selo. E sobre essa série, eu escrevo até hoje, e ela completou 60 anos este ano, 2026, né? E vai sair aí um novo livro aí do Jorge Ventura. Nossa, olha, né? Isso, gente. E aguardem aí, que eu acho que em julho, mês 7, teremos novidades. Onde é que entra o poeta? Cadê o poeta? O poeta, como eu disse a você, Ele poeta, sabe como o poeta, Ana, é incrível. A poesia, vou contar aí uma que pouca gente sabe. Eu não gostava de poesia, né? Não, por quê? Não, eu achava... Porque a literatura que eu via, que eu assistia nas aulas, né? Era aquela coisa meio parnasiana, e tinha que contar sílaba e tal. Tem esse negócio da métrica, é isso mesmo. Foi por intermédio do teatro universitário que eu participei de uma poemontagem, uma montagem cênico-poético, por assim dizer. A gente cria uns nomes, né? Uma apresentação em que havia uma reunião de poemas de poetas consagrados, e a gente fez uma encenação com esses poemas, que eu procuro ser um amigo, né? A partir de textos de Carlos Drummond de Andrade, de Vinícius de Moraes, de João Cabral de Melo Neto, de Ferreira Goulart. Quando eu tive acesso ao roteiro, que na verdade eram os versos, né, desses grandes mestres da literatura, eu falei, eu tinha 17 anos, eu falei, literatura não era aquilo que eu aprendia não, então comecei a mergulhar, e hoje eu digo que houve um divisor de águas na minha vida, né? Existem 2 Fs na minha vida, que é um representante da literatura portuguesa moderna, que é o contemporâneo, que é o Fernando Pessoa, com todos os seus heterônimos, especialmente o Álvaro de Campos, né, de quem eu sou fã, e Ferreira Goulart. Na ocasião, o Ferreira estava sendo anistiado, e o poema sujo dele me chegou às mãos, e eu falei, meu Deus, que força! Quer dizer que poesia pode ser assim também? Poesia pode ser, entendendo que poesia, né, como obra, né, porque na verdade o texto é um poema, né, mas que contém poesia. Então, assim, a poesia do Goulart me mexeu por dentro. Eu falei, caramba, eu quero escrever assim. Eu comecei a desenvolver. Eu já tinha algumas coisas. Você tinha contato com ele? Tive contato com ele. Já interpretei para ele, já. E eu dei uns textos meus com ele, para ele, ele começou a ler. Muito legal. Muito. É uma pena que logo depois que ele resolveu realmente, né, aceitar o convite da academia, acho que 2 ou 3 anos depois ele
Ele foi a óbito, né? Mas enfim. E aí eu comecei a estudar e aí participar de oficinas literárias e aí eu comecei a escrever, mas mesmo assim era de forma muito tímida. E eu congelei aquela minha habilidade e falei, não, eu vou seguir o jornalismo, o teatro, eu tinha que optar, na época eu tinha que optar e era uma decisão ainda de risco, né? Porque a carreira artística é uma incógnita, né? Pode dar certo, pode não dar, e aí se não der, como é que fica? Se der é lindo, maravilhoso. E o meu pai sempre dizia, meu filho, primeiro bote seu pé ali no solo, firme, né? A metáfora dele era ótima. Depois aí você faz o que você quiser e tal. Só que ele queria mais, né? Que eu fizesse concurso público, eu nunca fiz. Infelizmente, todos os pais, né? Ficam pensando assim, né? E aí o que acontece, Ana? Passou um tempo, eu fiz jornalismo, depois publicidade, depois me pós-graduei, fui professor universitário da faixa. E aí um belo dia, eu publicitário, eu com 13 quilos a mais, né? Tava, né? Robusto, né? Eu me olhei pro espelho e falei, é isso que eu quero pro resto da minha vida? Essa é uma grande pergunta. Ficar aqui tendo hora para chegar e não tendo hora para sair de uma agência de propaganda. Eu era diretor de criação de uma agência, né, de varejo, agência voltada para o mercado varejista. E embora eu tivesse um departamento, eu coordenava 14 funcionários, não era dono, mas eu era um dos diretores, né? Fazia parte da direção executiva da agência e eu falei, não, eu tenho que melhorar. Aí eu comecei a me reinventar. Na época a gente não usava essa expressão, depois que ele foi usar. Mas eu fui, né? Fui me reinventando. Comecei a voltar a me cuidar, a correr, a fechar a boca, a parar de tomar cervejinha, né, que eu sempre gostava e tal. E abri uma gaveta com papéis empoeirados, que eram o quê? Os poemas que eu havia já escrito já, né? Na minha época chegavam a ser juvenílias, né? Aquela coisa de fazer declaração de amor à primeira namorada, não. Mas já havia algumas coisas ali que eu começava a entender o que eu poderia, né, aproveitar. E eu falei, olha, isso aqui ainda está muito imaturo, mas eu vou fazer mais oficinas. Ainda mesmo assim tomei coragem e publiquei em 2000, portanto meu primeiro livro foi publicado há 26 anos, Turbilhão de Símbolos. E aí eu reunia prosa com verso, né? Verso e prosa, depois a gente aprende que a gente deve, né, fazer uma coisa ou outra, a não ser que a proposta seja essa de multilinguagens. Hoje em dia, o que mais você vê, multilinguagens, dentro de uma prosa poética, aí tem prosa, tem, né? Eu sou meio assim. Mas na época ainda tinha muitos puristas, não estou entendendo, seu livro de poemas é um livro de prosa. Eu ouvia muita crítica no início. Mas eu cada vez mais procurando entender. E as pessoas me viam muito mais no início como ator, porque eu me dedicava muito ao teatro e tal, e eu cheguei a fazer também comerciais de TV, eu criava uns comerciais, na hora de apresentar a campanha para o cliente, eu interpretava o personagem que eu criava. Aí o cliente, não, eu quero o senhor. É sério. Mas nessa hora o teatro ajuda demais. Demais. Tenho esse livro aqui, que é outro marco da minha vida. Eu falei assim, olha, esse livro aqui é o seguinte, eu nunca pude imaginar, esse foi o meu primeiro livro que eu recebi prêmio pela obra. Eu havia, assim, conquistado prêmios por um poema aqui, num concurso literário ali, outro lá, né? Mas a obra foi o meu primeiro, né, prêmio, foi com esse livro. E esse livro? Esse livro, gente, eu faço uma ponte entre cultura pop, né, quadrinhos e poesia, literatura, poemas. Então eu dedico 30 poemas a 30 vilões do Batman. Só que aí você vai falar assim, você pega os aspectos, né, os tributos físicos, né, aquela coisa dos atributos físicos, né, e você vai usar mais o physique de rôle de cada personagem. Eu o tempo todo escuto physique de rôle. Eu pego justamente o lado psicológico, porque os vilões do Batman são insanos, né? Certo. Então eu pego o lado psicológico, né, e o lado mais humano e trago para a nossa realidade social e condição humana. Então, por exemplo, o Rei Relógio... Um exemplo. Por exemplo, o Coringa. O Coringa, ele, na verdade, ele é um sociopata. Então, o tema que eu desenvolvi foi sobre um sociopata e eu dedico ao Coringa.
O pinguim, ele usa o fraque, mas ele é o quê? Um mafioso. Então é um mafioso de fraque e cartola. É o que a gente encontra muito no Poder, né? Que, né? Do colarinho branco, né? A mulher gato, ela representa hoje a mulher empoderada. São né? sarcásticos, né? Exato. Serelepe, a arlequina. Por trás daquela peraltice ávida, a traquina, serelepe, havia desnudado pecados, pensamentos, deixando ao longe o ar de inocente. E pulou daqui, saltou dali, pôs-se a brincar de amar tão seriamente. E por um louco amor, envileceu, entregou-se à paixão arlequinal. Provocante e ainda mais carnal, provou da fruta o amargo e o ácido, o pedaço da vida apodrecida com os olhos e lábios da maldade. Pau, olha aquela lindona. E quem ilustrou foi o Paulo Chacon, que foi esta pessoa que me deu o túnel e a luz no final do túnel, né? Prêmio. Depois eu ganhei o Palavra e Poesia, que é um metapoema, e aí eu segui minha vida, né, na literatura. Este foi o primeiro, digamos assim, de um prêmio que eu tenho muito orgulho, que eu percebi que eu havia um conjunto de metapoemas, ou seja, que fala sobre o fazer poético, que daria uma obra. O poema, que a gente diz o carro-chefe dessa obra, é o Origami. Quando a ideia me perturba entre o barulho e o silêncio, tudo é um só contrassenso. Que inocência ou culpa virá em vão me julgar neste papel tumular. Reparto em dobras meus textos, discursos e manuscritos, de abismos e de delírios, nas páginas palimpsestos. Reparto também a folha, metade da outra metade do que é múltiplo e arte. E antes que a ideia se recolha, e a angústia vire bolha, e o papel retorne seda, nas dobraduras das letras, o verso assim se desdobra, pois toda palavra é obra para muito além do poema. Nossa. Outras urbanas também. Eu tenho aqui dois livros, que eu faço um mapeamento da poesia regional, aqui eu falo a poesia rural e aqui a poesia urbana. Faca de ponta, fogo de palha, e aqui outras urbanas. Em Faca de Ponta, vamos lá, fala pra gente. Isso aqui eu lancei em 2012, então eu dedico sempre a um grande escritor que falou sobre a rudeza do campo, né? Do pequeno agricultor, do movimento dos sem terra, isso sem querer fazer ideologia. Na época, aquela coisa da luta, entendeu? Então, por exemplo, tem um que eu dedico a Guimarães Rosa e a João Cabral de Melo Neto. E diz assim, referências. Eu não me refiro ao peixe que no rio, fisgado à toa, não me diz mais que um poema preso a morrer pela boca, mas a quem puxa a peixeira pela vida e não se poupa, prata que desluz a escama no fio da lâmina. Eu não me refiro ao grilo que com seu canto sonoro atrai sua fêmea mais tímida, mas ao grileiro que acossa cada terra produtiva, feito o verso que me apossa. Gesto que destoa o bicho do selvagem. Me desconheço na espécie que diz ser meu semelhante. Na gana pelo progresso, aos nativos causa danos e o fim do meio. Só o homem é tão frio e tão desumano. Saga que destrói o povo parco em cova funda. Isso aí. Obrigado. Bom, e aí a gente está diante disso tudo aqui e muito mais não foi falado. Claro, óbvio, né? Sempre vai precisar de um episódio 2 para falar. E agora vamos fazer um outro foco aqui, porque a gente acabou. Isso aqui é fantástico, tudo é fantástico, maravilhoso. Muito obrigado. Então eu quero te agradecer muito, queria que você divulgasse, porque você pode pedir várias coisas, olha só, que você divulgue todas as suas arrobas, onde a gente pode encontrar você, onde o povo pode encontrar você, tanto quem já te conhece, quanto quem vai assistir, vai cair de paraquedas na vida dela esse episódio, e ela vai passar a conhecer você. Então, onde a gente encontra você? Em primeiro lugar, isso, suas arrobas,
Facebook, Instagram, onde estiver, TikTok, onde você estiver. Maravilha, deixa eu ver se eu me lembro aqui, né? Tudo aqui. Se Vamos bem ver. que com o seu nome, embora tenham outros com o mesmo sobrenome, vocês vão ver pela lá, escritor, editor, aí a gente já começa a identificar. No Facebook, Jorge Ventura, ator e poeta. No Instagram, o meu perfil é Jorge Ventura, tudo junto, 4758, @Jorge Ventura junto, 4758. Não me pergunte por que 4758, não é numerologia. A minha web, já antiga, botou esse número e ficou. Primeiro eu quero agradecer de novo, Obrigado. tá? Porque depois que eu fizer as perguntas, a gente já vai dar beijinho, tá bom? Tá bom. A gente sabe, é uma coisa que falando nisso, a gente sabe que vai morrer, né? O corpo vai morrer. Eu acredito que a gente permaneça e vai para um lugar bacana e se bobear a gente volta. O corpo, mas a gente, essência. E aí eu quero te perguntar o seguinte, com toda essa sua caminhada, eu achei linda essa história do seu irmão, né? E toda essa caminhada que acabou vindo dessa necessidade de tomar conta, muito linda, muito afeto, bacana. Eu queria te falar o seguinte, vamos admitir que você vai pegar toda a sua obra até agora e vai colocar uma cápsula do tempo. Essa cápsula vai ser enterrada e daqui a 400 anos, exatamente no dia de hoje, ela vai ser aberta. Qual a mensagem que as pessoas vão receber, sabendo que um tal de Ventura escreveu isso aqui? O que você escreveu lá para o futuro? Busque sempre seus sonhos e corra atrás das realizações. Uma pessoa sem realização é uma pessoa sem vida. Pode ser a realização pessoal, pode ser a realização amorosa, a realização entre os entes, né, os familiares, mas tem que ter uma realização. A gente tem que dizer a que veio, nessa existência terrena. Eu, como acredito, né, em outras coisas, né, entre o vento, né, enfim, e as divindades, né, e os espíritos, né, enfim, eu acho que a gente tem que deixar aqui um legado. Fernando Pessoa dizia, o artista vai, a obra fica. Eu quero deixar algo, porque eu acho que a poesia, ela tem a capacidade de transformar realidades adversas. Então, se eu puder deixar nessa cápsula uma mensagem transformadora, que possa mudar o futuro de muita gente e possa transmitir alguma mensagem de paz, de transformação, de instrução, de ensinamento, embora a gente esteja na vida muito mais para aprender do que a ensinar, né? Eu terei feito já a minha missão, ter cumprido a minha missão. Tá? Eu quero te fazer uma pergunta que é super simples, mas assim, para algumas pessoas fica confuso. Quem é você sem ser o que você faz? Acredite se quiser, muita gente acha que eu sou cara de pau, porque eu sou muito comunicativo, né, desinibido, eu vou até usar essa expressão, muito sacana, brincalhão, mas sou uma pessoa muito introspectiva, muito tímida. Eu vivo angustiado com os meus grilos. E eu acho que essa inquietude é que me faz escrever. Bom, eu acho que eu sou até frágil, eu choro em público também, não tem problema não. Mas tem outro Jorge que só as pessoas mais íntimas conhecem, sabe que é verdade o que eu digo. Eu sou uma pessoa até, há coisas assim que eu fico sem fala e dizem que eu tenho sempre uma resposta pronta, mas não, há coisas que eu não tenho, não sei como responder, então tem esse outro lado, né? Só quem tem acesso e quem tem chegadinho, né? Muito obrigada, meu querido. Olha, muita gratidão mesmo. Espero que tenha sido bom, né, para vocês todos. Maravilhoso. Mais uma vez, olha, a todos aqui do programa Hóspedes do Tempo, vocês que estão nos assistindo, olha, compartilhem esse programa, tá? E esse trabalho que a Ana faz, com a ajuda também do Ronaldo, da galera toda da produção aqui, eu acho que é isso que a gente precisa fazer a roda da cultura girar. Isso. Porque assim como eu falei da poesia, eu acho que eu posso usar exatamente a amplitude da cultura como um todo. A cultura tem essa função de fazer a transformação, né, de muita gente, né, que vive numa realidade adversa. Então, façamos essa roda girar. Vamos fazer a roda girar. Agora eu mando um beijo para sua galera, da minha galera. Galera, um beijo pra minha galera. Coraçãozinho aqui, valeu. Meu querido. E valeu, até a próxima. Até a próxima. Hóspedes do Tempo, do YouTube, para o mundo ver. Um passeio no Fusca Azul, com sol de Copacabana nos guiar.